Bom, pessoal, agora iniciando um desenho para a parte de torneamento, o que precisa ficar claro para vocês é, por ser um software CAD/CAM, a vantagem da utilização desse software em específico é que ele tem muitos recursos de CAD que te possibilitam fazer o desenho da geometria a ser programada e usinada na própria área do software, né? Então tem recurso de importação, onde você consegue importar um arquivo de outro software para esse, mas ele também te dá um recurso de desenhar o arquivo, porque às vezes você recebe um desenho, você não recebe o modelo sólido da peça que vai ter que ser programada, você recebe apenas o desenho. Então ele tem um recurso de CAD que te possibilita realizar o perfil da peça. E é isso que nós vamos ver hoje, tá? A criação de um perfil simples, bem básico, com algumas estratégias de usinagem. Então nós vamos estar vendo a parte de faceamento, desbaste e acabamento, tá? Apenas iniciando. Então vamos lá. O desenho que nós vamos fazer vai ser esse daqui, ó. Esse desenho, uma peça bem simples. O que nós temos que observar? O ponto zero. Então o ponto zero está aqui na face da peça. E percebam que o primeiro diâmetro é de 30, o segundo de 50, 70 e 90. Então vai aumentando de 20 em 20. Comprimento 30, 60, 80 e 100. Então vamos fazer essa pecinha lá. Uma vez que a sua área gráfica já está configurada, o plano de trabalho já está D+, E-, agora a gente vai começar a desenhar essa peça. E para desenhar nós vamos vir aqui na abinha superior, Geometria, e vamos clicar em Linha por Extremos. Uma vez que você clica em Linha por Extremos, o software te pede para indicar aí o primeiro ponto, onde vai se iniciar o perfil da peça. Como é um perfil contínuo, para que você não tenha que ficar toda hora indicando ponto inicial, ponto final, você vai clicar aqui, ó, nessa linha múltipla, onde o comando ele vai ficar acionado até que você aperte a tecla ESC 2 vezes, tá? Então aqui ele está pedindo, ó, indicar o primeiro extremo. Você tem duas possibilidades para indicar esse primeiro extremo. A primeira é digitando 0,0, lembrando que para o software a vírgula é a separação de um eixo para o outro, ou seja, do eixo X para o eixo Z, tá? E não se assustem quando eu falo eixo X, mesmo o plano estando D, é só para fazer aquela diferenciação em termos de desenho, mas na hora que a gente for gerar o código G, que é o código que vai para a máquina, não vai sair com a letra D, vai sair com um X referente ao eixo da máquina, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Podemos digitar o 0,0, que vai iniciar no ponto zero de origem, ou apertar a tecla F9 do nosso teclado, que vai aparecer esse cursor aqui, ó. Onde as linhas se cruzam é exatamente o ponto zero. Então, se você passar o mouse, vai aparecer um quadradinho. Basta você clicar nesse quadradinho, ó, cliquei, olha lá, o comando está acionado. Agora, eu costumo dizer o seguinte, né? Indicou o ponto inicial, eu posso apertar o F9, que ele vai desabilitar, ó, e esqueço o mouse. Eu usei o mouse apenas para iniciar o ponto de partida do desenho. Agora é tudo teclado. Eu não tenho que andar de acordo com aquele desenho que eu mostrei, num diâmetro de 30. E uma vez que o meu plano está diâmetro, tá o desenho mais aqui, ó, eu tenho que programar tudo em diâmetro. Ou seja, o desenho tem que estar tudo em diâmetro. Então, como o primeiro diâmetro é 30, eu vou simplesmente colocar 30. Ó. E por que eu não coloco o D? Porque a máquina, o software, ele já entende o primeiro número que você digita aqui como sendo o diâmetro. Então não precisa, por mais que você tente apertar no teclado a letra D, ele não reconhece. Então o primeiro número o software entende como diâmetro. Como não haverá movimentação no eixo Z, eu não preciso colocar nesse momento. Então eu coloquei 30, que a linha vai subir para o diâmetro de 30, não tenho mais nada para preencher, eu dou um Enter. Olha lá, criou a primeira linha. Aí olha o que eu falei com relação à linha múltipla. O comando, ó, ele permanece acionado.
tá? Esqueci o mouse, apenas movimentei para que vocês pudessem ver aí que ele ainda está acionado. Eu tenho que andar no eixo Z 30 milímetros. Só que o que eu tenho que observar? De acordo com a programação CNC, toda coordenada no comprimento à esquerda do ponto zero, ela tem que ter o sinal negativo. Então eu teria que me preocupar com esse sinal, caso o meu plano já não estivesse com um Z negativo. Como eu deixei aqui o Z negativo, se por um acaso eu digitar a letra Z, porque no eixo Z nós precisamos colocar a letrinha, tá? Porque senão, lembre do que eu falei, todo número que iniciar ali, o software entende como diâmetro. Para que você faça com que ele reconheça o comprimento e não o diâmetro, você precisa colocar a letra Z. Então, se eu colocar o eixo Z ali e esqueci que o meu plano está negativo, vou colocar menos 30, que é o tanto que eu tenho que movimentar da peça, e der um Enter, olha o que o software vai fazer. Ó. Ele vai fazer a regrinha de sinais lá, menos com menos, e vai assumir esse valor positivo. E isso está errado. Então eu vou apertar 2 vezes o ESC aqui, vou clicar na linha, vou dar um Delete, e vou lá de novo para começar. Tá? Essa foi só para mostrar para vocês o que ele iria fazer. Então, uma vez que eu seleciono o plano já negativo aqui no eixo Z, eu não preciso me preocupar com o sinal. Se eu vou movimentar 30 milímetros à esquerda, basta eu digitar Z30, que o software vai já assumir esse valor de 30. Reforço, isso é apenas para desenho. Na programação, você precisa saber que a esquerda tem que receber o sinal negativo, a esquerda da origem, tá? Aí o próximo diâmetro, de acordo com aquele desenho que eu mostrei, é um diâmetro de 50. O software ele vai trabalhar com coordenadas absolutas. Então eu não vou digitar agora a diferença do diâmetro que eu estou para o diâmetro que eu vou. Eu tenho que digitar exatamente o diâmetro que eu quero. Então é 50, a minha origem permanece sendo a mesma. Então eu preciso digitar 50. Digitei 50. A mesma coisa para o comprimento. Eu vou andar até um comprimento de 60. Ah, eu preciso descontar esse valor que já foi realizado? Não. Coordenada absoluta, todas as dimensões partem de um único ponto. Então, você precisa digitar o valor total. Então, a Z, 60, porque o plano já está negativo. Aí eu vou subir até um diâmetro de 70, tá? Então, 70, Enter. Percebam ó, que eu esqueci o mouse. É só teclado, é só coordenada. Eu vou até um comprimento de 80, então eu vou digitar Z80. E se por acaso gerou dúvida com relação a por que você está digitando Z80 e não Z-80, se for o caso, eu crio um vídeo depois com o plano de trabalho aqui onde está D+, e Z-, com a opção de D+, e Z+. Aí tudo que for Z, nós teremos que digitar Z negativo, tá bom? Aí nós vamos até um diâmetro de 90, 90 Enter, e para finalizar, nós vamos colocar um comprimento aí de 100, 100 Enter. Eu preciso fechar o desenho, então eu vou colocar um 0, para que esse desenho ele venha até o meu eixo X0. Não há necessidade de fechar o desenho aqui embaixo, tá? Porque o software, vou apertar 2 vezes o ESC para cancelar o comando, o software, ele entende mesmo que a gente desenhe metade da peça, ele já entende isso aqui como uma peça cilíndrica. Então isso aqui ó, já é o suficiente para o software, tá bom? Feito isso, se você quiser ajustar aí o desenho na tela, a tecla de setas do teclado, ela ajusta, ó, vai para a direita, vai para a esquerda, conforme a teclinha de setinha do teclado. Ou o botão direito do mouse na tela, você pode apertar aqui em ajustar. Aí ela vai ajustar o desenho para a gente aí em toda a área gráfica. Tudo bem? O próximo passo, antes de pensarmos em estratégias, né? E para que o vídeo não fique tão longo e pesado, nós vamos colocar o material bruto. Então, fizemos o perfil da peça, né? Estamos confiantes que as coordenadas estão corretas. Ah, mas eu quero checar as coordenadas para saber se elas realmente estão corretas. Ó, as dimensões estão aqui. Opa, Mendonça, você esqueceu
dos chanfros e raios. Então nós precisamos fazer um chanfro de 2.5 aqui, um chanfro de 3 aqui e um chanfro de 3,5 aqui. E dois raios, de 2 e de 3. Então vamos fazer isso primeiro antes de checar o desenho, tá bom? Vamos lá. Para fazer o chanfro, uma coisa que é importante, o zoom está no scroll do mouse, tá? Então, ó, tirei o zoom, aumentei o zoom e assim por diante. Para fazer o chanfro, eu vou vir aqui em geometria mesmo, vou apertar a opção chanfrar entidades. O primeiro chanfro é de 2,5, tá? Então vou colocar 2.5, não coloque em vírgula, hein? Vírgula o software entende como separação de eixos, então é ponto. E vou clicar, não importa a ordem, em uma linha e depois na outra, o chanfro vai ser criado. Qual que é o cuidado que eu costumo dizer nesse momento? Você está ali na correria para fazer o perfil da peça e se esqueceu de aplicar aqui, ó. E já viu o próximo chanfro que é de 3. Aqui é de 3. O que você fez? Você veio aqui e colocou 3. O que o software faz? Ó? Ele altera o chanfro anterior e às vezes você não percebe essa alteração e você vem aqui e faz o chanfro de 3. Ou seja, você fez o chanfro de 3 corretamente, no entanto, o anterior, que era 2,5, ó, ele passou a ser 3. Então, o que você faz quando os chanfros eles forem diferentes, né? Fiz um chanfro de 2,5 aqui, você vai vir em aplicar. Percebam que o comando ele ainda vai estar acionado, mas ó, aplicou já o chanfro. Agora eu venho, altero esse valor, vou clicar nas linhas que eu quero fazer o chanfro. Aplico, altero o valor. Agora não me recordo se é aqui ou se é aqui o chanfro. Vamos dar uma olhadinha. É no terceiro. Beleza. Então vai ser aqui mesmo. 3,5 aqui. Tenho mais algum chanfro? Não. Então eu dou um OK aqui, ó. Finalizar. Agora se observarmos o desenho, eu tenho um raio de 3 aqui e um raio de 2 aqui. Então nós vamos vir aqui em concordância. Colocar o valor do raio nesse cantinho aqui de 3. E vamos clicar. A ideia é a mesma para fazer o raio, tá? Clico em uma linha, clico na outra, não importa a ordem. Não tenho mais nenhum raio de 3, aplico. Coloco o raio de 2 agora, que é o próximo a ser feito. E ó, vou clicar embaixo e em cima, só para mostrar que não importa a ordem, ó. E sim a região que você quer criar o raio. Acabou, não tem mais nenhum raio? Venho em finalizar. Para verificar se as dimensões elas estão corretas conforme o desenho, e para que a gente não faça todo o perfil, tá? Para não demandar muito tempo, eu vou só mostrar o recurso para que vocês saibam onde ele se encontra. Então, para verificar se as geometrias estão desenhadas corretamente, vocês vão vir aqui em início, ó, abinha início, vão clicar em entidades e vão clicar na linha que você quer saber. Então eu vou clicar nessa linha, ó. Vai aparecer uma janela com as informações. E de acordo com essas informações, está nos dizendo que o diâmetro é de 90, ó, e o comprimento dessa linha, que é o mais verdinho aqui, começa no 80 e termina no mais vermelhinho com a dimensão de 100. A gente vai lá e confere no desenho, ó. Ó, diâmetro de 90, perfeito. A linha daquele diâmetro começa no comprimento de 80, show de bola. E finaliza no comprimento de 100. Maravilha. Então esse é o caminho para você analisar. O ideal é você fazer isso em todo o perfil. Então você vem aqui, não precisa ficar fechando a janela. Cliquei aqui, o que eu faço? Clique em outra geometria. Vai aparecendo aqui, ó, e vai clicando em todas para você analisar, ver se você não cometeu algum erro. Ok? Feito o desenho, feito a análise, o próximo passo é colocarmos o material bruto nessa peça, para que a gente consiga fazer a realização aí das estratégias, tá? E para colocar esse material bruto, é importantíssimo que esse grupo de máquina esteja aparecendo aqui, perfeito? Se bem que uma coisa leva a outra, você não consegue alterar esse plano de trabalho se o grupo de máquinas não estiver aqui. Então, se você estiver fazendo a parte de programação e torneamento, e você não consegue desenhar o perfil, primeiro observe se o plano está correto. Ah, o plano não está correto. Você não vai conseguir habilitar o plano aqui
se o grupo de máquina não tiver inserido. Não vai aparecer o D+, E+, aqui, como padrão do software, se você não selecionar o tipo de máquina. Então, o primeiro passo é selecionar a máquina. Aí sim, estando aqui o grupo de máquina, para inserir o material bruto, nós vamos vir aqui no sinalzinho de mais, ajuste do bloco, ó. Como o foco agora é material bruto, tá? Não vou me atentar àquelas outras duas abinhas. Essas duas abinhas aqui eu não vou me atentar nesse momento. Vamos colocar então ajuste do bloco. Vamos imaginar que essa peça, que nós estamos usando como exemplo, essa geometria aqui ela já tenha sido usinada, tá? Essa que eu estou passando o mouse. Depois, em uma outra situação, eu mostro como é que faz para usinar um lado, virar a peça, usinar o outro. Mas vamos imaginar então que essa geometria aqui ela já esteja usinada. Então aqui nós vamos vir em propriedades do bloco, tá? E aqui onde está o diâmetro externo, nós vamos colocar o 90, que é aquela dimensão que já foi usinada. E como a peça tem 100 milímetros de comprimento, vamos colocar aqui ó, 103, ou seja, ela está 3 milímetros maior. Mas se observarmos, esses 3 milímetros ó, ficou aqui. E como a gente está imaginando que essa peça já está usinada nesse diâmetro e essa face também já foi usinada, nós vamos colocar todo esse excesso de material para este lado aqui. Ó. E como faço isso? Aqui na origem do bloco, você vai colocar no eixo Z o valor que você quer que esse material fique à frente do ponto zero. Então, se eu tenho 3 de excesso, eu vou colocar os 3 todos para frente. Então, eu coloquei aqui. Eu tenho a opção de visualizar, mas já dá para enxergar o que está acontecendo aqui. Ó. Então, não vou nem clicar em visualizar fronteiras do torno. Mas caso você clique, vai entrar na tela gráfica. E para você voltar nessa tela, basta apertar o ESC. Ok? Dei um OK. Caso você queira simular as estratégias de usinagem com uma castanha aparecendo aqui, basta você vir aqui em fixação, ó, fixação, propriedades. Eu costumo colocar aqui essa fixação para quando eu quiser visualizar na simulação das usinagens. Eu habilito esse aqui, ó, posição da castanha a partir do bloco. E eu vou determinar quanto que eu quero que ela tenha de pega na peça, nessa região aqui, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 15 milímetros. Eu quero que ela tenha um pega de 15 milímetros, ó. Pegou 15 milímetros e sobrou um pedacinho aqui ainda. Aí fica a critério do programador, tudo bem? Vou dar um OK, mais um OK para voltar na minha área. Então aqui, ó, nós realizamos o desenho da peça, já colocamos o material bruto nesta peça e colocamos uma fixação, tudo bem? Para que o vídeo não fique muito pesado, eu vou parar aqui e no próximo vídeo eu já vou vir com as estratégias de faceamento, desbaste e acabamento. Tudo bem? Então, um forte abraço e até o próximo.